O programa 5S desafiou e os funcionários se engajaram apresentando histórias inspiradoras de superação e alto amor. E para responder às dúvidas mais frequentes nesse nosso papo de saúde, contamos com a honra de ter a presença especial de médicos especialistas. Bom, sejam bem-vindos. Eu vou começar apresentando então os nossos convidados, os nossos especialistas, iniciando pelo Dr. Eufânio Sacchetti, que é urologista. Muito obrigado pela sua presença, doutor. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Também a doutora Cíntia Sacchetti, que é ginecologista, que atendeu o nosso convite. Quero agradecer muito o convite de vocês para falar sobre a saúde da mulher. O Dr. Denis Bonato, oncologista, é mais um especialista que está com a gente. Olá, tudo bem com vocês? Estamos à disposição. Aí a doutora Cibele Pinheiro Tonetti, ela é psicóloga, também aceitou o nosso convite. Obrigado, doutora. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, e para começar esse nosso papo de saúde, vamos começar com a doutora Cibele. Olá, doutora, é um prazer te receber aqui. Doutora, com essa correria do dia a dia fica difícil conciliar tudo, qualidade de vida e ter saúde física. Que dicas que a senhora dá, então, para a gente conseguir tentar conciliar esse mundo louco que a gente vive? Bem, é verdade. A saúde mental, a boa saúde mental, a gente pode começar pelo básico. Todo mundo já sabe, é nutrição, bom sono, exercícios físicos. Mas isso tudo nós já sabemos. Mas qual é o grande passo? É a conexão com a vida. É um processo de decisão. Eu decido pela vida. Eu decido acreditar na vida. É um passo. Eu tenho a minha iniciação quando eu decido. E a minha conexão com a vida começa quando você se sente parte de algo. Porque o que faz que a gente se adoeça, né? É quando você não faz parte mais de alguma coisa, a gente se sente desconectado. E a conexão com a vida é tudo. E essa conexão vem, como eu falei, o processo de decisão com a espiritualidade, com se ouvir seu corpo, ouvir o outro, exercer virtudes. E uma das coisas mais importantes que eu acho, olhar para o outro, no dia a dia. Porque aquilo que nós damos, nós recebemos. Se eu me importo, vão se importar comigo. Se eu dou amor, eu vou receber amor. Se eu vejo aquilo que eu tenho, eu vou ter mais daquilo sempre. Isso é gratidão, né? Exercer a gratidão. Nós estamos num momento que a gente vive muito a falta, muito medo. Então vamos trocar isso. A conexão com a vida é começar a viver aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, o bonito. Buscar inspiração no nosso caminhar, no olhar do outro e naquilo que me preenche. São as coisas simples da vida que fazem a gente, na verdade, ficar bem, né? Isso, as coisas simples e exercitar isso no dia a dia. Exercitar, a gente esqueceu e a gente se desconectou. Ainda mais depois dessa pandemia, com tudo que vivemos, com medo. Porque a coisa que mais assola a humanidade é o medo. E o medo é a falta de amor. Onde existe medo, não mora o amor. Então, esse exercício com as coisas simples, esse experimentar o simples, é nutrir a alma. Estamos desnutridos, não? E então precisamos nutrir a alma. Olhar, como eu gosto de olhar, sempre nos olhos de todo mundo. E esse olhar acolhe, aquece cada um de nós. Tá certo, doutora, muito obrigada. Uma ótima reflexão para a gente começar esse papo de saúde. Sim, sim. Primeiramente, obrigado por estar aqui com vocês. Eu complementando, não é questão de complementar, até porque é uma questão conceitual, que a pessoa saudável é aquele que não tem doença, né? E é muito mais do que a ausência de doença. A própria Organização Mundial da Saúde diz que a pessoa saudável é aquele que tem bom estado físico, mental, social e relacional do indivíduo. Não simplesmente
ausência de doença. Isso para complementar a excelente explicação da doutora Cibele. Bom, legal. Nós vimos que saúde mental é fundamental, então, para a nossa qualidade de vida, né? Eu pergunto para o doutor Denis, quais outros fatores, doutor, são fundamentais também para se ter uma saúde plena? Minha nossa, depois de uma reflexão tão profunda dessa, o complemento do doutor Eufânio, o que a gente pode dizer para acrescentar e responder uma pergunta tão filosófica como essa, né? Como ter uma vida plena? Eu acho que desde que o homem peregrina por esse planeta, a gente questiona qual que é a nossa real condição enquanto espécie, enquanto agente relacional e agente, vamos dizer assim, social uns com os outros. Eu gosto muito de um conceito que você se torna, não digo pleno, mas você busca melhor a plenitude, ou você se realiza melhor enquanto ser humano no outro, no servir, eu acho que no ajudar, no se importar, porque quando você se preocupa com o seu semelhante, quando você se doa, quando você aperfeiçoa um dom que você tem, seja na área que você está atuando, seja o melhor contabilista, o melhor bancário, o melhor motorista, o melhor médico, aquilo que você se propõe a fazer dentro do seu círculo de atuação, faça em prol de outro ser humano. Isso é bom para a tua saúde física, isso é bom para a tua saúde mental, isso te aproxima do transcendental, do espiritual, isso te torna um ser humano mais completo. E eu acredito que essa busca, quando você entende aquilo que você veio fazer nesse planeta, só vai ter sentido se você proporcionar uma melhora de vida para o outro. Entendeu? Não tem nenhum problema em você fazer isso e ser remunerado por isso, mas faça com excelência, busque excelência, seja o melhor padeiro, o melhor vendedor, entendeu? O que conserta melhor um pneu de um carro, porque você está ajudando o outro ser humano, você está trazendo a vida do outro melhor naquilo que você faz. Eu acho que por aí a gente consegue viver melhor aqui em sociedade. Nesse seu ponto de vista, doutor Denis, a empatia seria, então, o melhor remédio para a alma? Exatamente. Eu acho que você se colocar no lugar do outro, a gente nunca vai entender perfeitamente como é a dor do outro, mas se condoer com ele, participar, dizer que aquela pessoa não está sozinha, que o sofrimento dela pode ser compartilhado e que aquilo vai melhorar, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a chave para a busca da felicidade, digamos assim. Muito obrigado. Como já mencionamos, o tema da nossa campanha deste ano é praticar o auto-amor porque você importa. E nesse sentido eu gostaria de conversar com a doutora Cíntia. Doutora, muitas vezes a mulher acaba esquecendo de se olhar, ela se preocupa tanto com a família, com os filhos e acaba esquecendo de si. O que a mulher tem que fazer, que autocuidado ela deve ter consigo para também estar bem no seu ambiente familiar e social? Então, na verdade, a gente está falando aqui, né, de ajudar o próximo, né? Mas eu acho que para a gente ajudar o próximo, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Então, cuidar da gente mesmo. Quando a gente está bem com a gente é mais fácil cuidar do outro. E como que a gente pode fazer isso, né? Eu acho que essa campanha do Outubro Rosa é sensacional para a mulher. Por quê? Porque a correria, né, trabalho, filho, família, a gente não tem tempo para a gente, principalmente depois que a mulher, né, começou a trabalhar fora, né? E o Outubro Rosa, ele acaba sendo uma oportunidade da mulher olhar para ela. Que, na verdade, ela nem está ouvindo o corpo dela, porque é tanta coisa que não dá tempo. E o Outubro Rosa acaba chamando a atenção para isso. E daí ela acaba procurando algum serviço de saúde. E aí existe a oportunidade da gente poder ajudar essa mulher. Aí que a gente vai ver se ela está tendo uma boa alimentação, se ela está fazendo atividade física, se os exames dela se os exames de rotina estão corretos, né? Se ela está acompanhando. Então, como que é esse acompanhamento? O calendário vacinal, se ela está vacinando
a filha dela, que já seria uma prevenção para o câncer de colo de útero. Se ela está fazendo mamografia, fazendo autoexame. Então, tudo isso são prevenções para que essa mulher fique bem com ela, para ajudar nessa reflexão, né? Se você está bem com você, você pode ajudar mais o outro. E que sinais que a mulher deve estar atenta no seu corpo? Lógico, tem que ter esse acompanhamento médico, mas que sinais que ela pode ter que são de alerta? Acho que cansaço, dor, ansiedade. Então, isso tem que fazer com que essa mulher procure ajuda. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Bom, para fechar então essa nossa primeira rodada de perguntas aos especialistas, eu quero conversar aqui com o doutor Eufânio agora. Doutor Eufânio, o homem ainda é muito resistente com relação a se cuidar, a fazer exames, a buscar a ajuda, e até por uma questão cultural, de preconceito. O que fazer ou como fazer para quebrar esse tabu? Porque existe esse tabu com relação à saúde do homem. Olha, primeiro de tudo é esclarecimento, né? Eu vou puxar o gancho da doutora Cíntia, que falou do Outubro Rosa, e nós estamos entrando agora no Novembro Azul, que é uma oportunidade de marketing. Isso foi idealizado pela Sociedade Brasileira de Urologia lá no passado, para chamar especificamente sobre atenção ao câncer de próstata. Ao longo dos anos, nós observamos que isso não é verdadeiro apenas para o câncer de próstata, e sim para a saúde do homem como um todo, desde a sua concepção, e aí sim, respondendo à sua pergunta. É interessante que nós levamos os nossos filhos homens ao pediatra, né, desde o seu nascimento, né? E é interessante que, quando a menina passa da fase da pediatria, ela começa a ir ao ginecologista. E aí passa a ser desinteressante entender, né, por que o menino para de procurar o autocuidado. Então, na verdade, começa no esclarecimento lá da família, dos pais, lá na infância. Porque da mesma forma que uma criança do sexo masculino pode ter doenças, e não são doenças tão graves, mas tem doenças, em qualquer momento, em qualquer faixa de idade, nós podemos ter doenças específicas do homem. Por exemplo, o câncer de testículo, ele é um tumor que é comum especificamente aos jovens, né? Então, o autoexame do testículo, ele se faz necessário desde a adolescência, né? Nós podemos ter, eventualmente, de 1 a 3% das crianças nascem com o testículo solto. Ele pode torcer em algum momento. E se você não distorcer esse testículo em 6 horas, você pode perder a vitalidade, ou seja, a sobrevida daquele testículo especificamente. Então, a questão de esclarecimento. Mas é também verdadeiro, de acordo com a sua pergunta, que as doenças mais graves e mais incidentes e mais comuns, elas vão acontecer na melhor idade, após os 40 anos. Então, por isso, todo o esforço de informação se dá nessa idade, após os 40 anos. Mas eu quero aqui ressaltar que qualquer idade o homem deve ter o autocuidado, né? E após os 40 anos, aí sim, a gente tem que se preocupar com as doenças gerais, como diabetes, colesterol, gorduras no sangue, qualidade de sono, especificamente. E aí o diálogo em casa, eu acho aí que a gente tem que recorrer um pouco às nossas mulheres, né? As filhas, as esposas, as mães, de ter um diálogo no sentido assim, poxa, vai você também, vamos nos cuidar, vamos viver mais, porque está certo e claro que nós viveremos mais. Agora, por quê? Porque a ciência tem propiciado isso, né? Agora, de que forma nós vamos viver mais? Né? Não, de nada adianta eu ter uma idade avançada de pouco entendimento do que é a própria vida, né? Então, desta forma, o autocuidado inicia desde a infância. E tem uma predominância de importância na melhor idade para que você tenha, sim, uma velhice saudável, tranquila, de boa convivência e perene e bastante longa. Nesse sentido, eu acho que o esclarecimento é a melhor forma, de todos os públicos. Nós que somos da área de saúde, vocês que são da área da imprensa, das empresas e das famílias, das lideranças religiosas, dos clubes sociais, todos nós temos uma responsabilidade social em esclarecer ao homem que ele tem que ter atenção ao autocuidado desde a sua infância, e não só como provedor da casa, porque existe uma cultura de que nós teríamos que ser o provedor da casa, e isso não é verdadeiro, tão verdadeiro mais.
Agora mesmo nós vimos 2 mulheres falando anteriormente que tem toda uma função social também remuneratória dentro do seu contexto familiar. Então, o autocuidado, o esclarecimento para o autocuidado em todas as instâncias da vida. Doutor, e com o volume de informações que nós temos hoje em dia, com essa alta conectividade, isso tem mudado? Esse tabu, ele está ficando, digamos, um pouco mais maleável? Essa nova geração, as novas gerações, elas estão pensando de maneira diferente? Sim, a gente observa isso na prática, né, no dia a dia de vida de consultório, que realmente a gente tem feito diagnósticos mais precoces de doenças específicas do sexo masculino. Mas tem um lado ruim, a hiperinformação, né, superinformação, porque a rede social ela aceita todo tipo de informação, né? Então é importante que aqueles que vão buscar algum tipo de informação na rede social, seja no Instagram, no Facebook ou qualquer coisa parecida, nos YouTubes da vida, é importante saber a procedência daquela informação, né? Porque você também pode pegar caminhos tenebrosos de cuidar de uma doença que pode ser perigosa, onde já está consagrado o tratamento e não para tratamentos alternativos. Mas sim, respondendo a sua pergunta, e que é uma pergunta importante, os jovens de hoje, com sua alta conectividade, onde eles têm um acesso a todo tipo de informação, eles já têm, sim, uma preocupação maior com o autocuidado. Isso é verdadeiro. Ok. O doutor Denis quer fazer um complemento? Sua opinião, doutor, a esse respeito? Sim, só pegar o gancho que o Fânio falou, a respeito de mídias sociais. Tá? É notório, da rotina de qualquer um, ter um celular na mão com acesso à internet. E há conteúdos que muitas vezes são duvidosos mesmo. Tá? Tem muita informação errada na internet, tem muita coisa boa na internet. Tá? Mas eu estou para falar para vocês que da área da saúde tem muita desinformação. Por isso é preciso filtrar, né, doutor? Exatamente. Tá? Então, a gente, enquanto médico, tem muito médico em rede social, tem muito médico ruim em rede social, falando muita besteira em rede social, né? Mas é um caminho sem volta. Tá? E aí confunde a cabeça do leigo que aquele que tem mais likes ou que tem mais seguidores ou que tem mais virulência no conteúdo que propaga, traz a falsa impressão de uma autoridade médica ou científica a respeito daquele assunto que a pessoa se propõe a divulgar para o mundo inteiro ver. E muitas vezes a informação é completamente errada. Tá? Mas como é que eu vou checar se essa informação está errada ou não? Tá? Primeira coisa, você não vai se basear o seu tratamento ou a sua ação contra um problema de saúde específico baseado numa opinião e numa postagem de internet. Isso é leviano e é perigoso. Isso é um alerta. Então, eu não sei qual que é o alcance que esse programa vai ter, mas isso aqui é de utilidade pública, esse tipo de fórum nosso aqui, você está entendendo? Então, eu parabenizo a iniciativa da Coamo por isso, porque essa informação pode chegar para muita gente, ajudar e alertar a população que se alimenta diariamente de rede social, que está, muitas vezes, incorrendo em risco de ter acesso a informações que são erradas. Então, nós aqui que estamos preocupados realmente com a saúde do ser humano e com a boa prática da medicina dentro das nossas especialidades, recomendamos que nós temos sites oficiais, né, redes próprias nas mídias sociais da Sociedade Brasileira de Urologia, da FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Existem páginas dentro dos sites que são específicos para informação à população. Ali ele vai encontrar informação de qualidade direcionado para o nível de conhecimento que tem. Tem a área técnica para médicos associados, onde ele vai se atualizar, vai se inscrever num congresso, vai ler um artigo científico, vai se atualizar, vai trocar ideias com outros colegas, e tem a parte para os leigos, para os usuários comuns, para associar informação de qualidade, acessar conteúdo que possa agregar e informar e não se alimentar das famigeradas fake news que a gente tanto vê hoje, né? Então, esse era um alerta que eu queria colocar para vocês e parabéns pela iniciativa mais uma vez que a gente está aqui.
Fica a dica e o alerta mais uma vez. Mais uma vez isso daí, tá? A mídia social é entretenimento. Pode ser fonte de informação, mas muitas vezes a gente não sabe filtrar se aquilo é entretenimento, se aquilo é besteira ou se aquilo é informação. Muito obrigado. E isso vale também para os modelos de vida, que o Dr. Denis e o Dr. Eufânio falaram muito, né? Foi falado muito sobre fake news, ou a gente ter cuidado com as informações. E também, no sentido psicológico, a gente começa a se ver os modelos de vidas perfeitas nas redes sociais e a gente se sente totalmente inadequado, totalmente fora de um mundo perfeito. E isso nos leva a uma menos-valia, uma sensação de não faço parte, uma sensação de estar totalmente inadequado. Então, vamos tomar cuidado também. Tudo que vocês veem, nem sempre é aquilo, né? Só para... Obrigado. Doutora Cíntia? Eu só queria complementar, né, sobre essas informações, sobre o autotratamento, né? Por exemplo, a paciente, né, tem um corrimento, aí ela, uma coceira, um corrimento, aí ela vai lá, né, ler que aquela medicação resolve o problema, e sempre ela vai fazendo esse tratamento. E às vezes pode ser alguma coisa. Pode ser que esse corrimento com dor, com coceira, pode ser até uma lesão precursora para câncer de colo de útero. Então, é muito importante. Teve um corrimento, foi lá, tratou, resolveu? Beleza. Agora, se tem de repetição, é importante que você procure o serviço de saúde. Obrigado, doutora. Muito bom. Esse nosso papo de saúde já está muito bom e está apenas começando. E como estamos falando de informação, autocuidado, amor próprio, vamos ouvir agora a história inspiradora da funcionária Andréia Pascoaloto, da unidade de Vista Alegre, no Paraná. Eu me chamo Andréia, trabalho na unidade de Vista Alegre, no Paraná. Estou muito grata por esse convite, por estar aqui hoje, para contar um pouco da minha história. Em 2014, eu fui diagnosticada, fui fazer meus exames de rotina, né? E no Papa Nicolau, o exame rotineiro que as mulheres sabem, né? Então, fui diagnosticada com câncer de colo de útero. Está no estágio inicial, mas a notícia, assim, você recebendo a notícia, o emocional, a gente não está preparado para isso, né? Então, foi uma coisa que, na época, me abalou muito. Hoje, inclusive, eu falando disso, também eu me emociono bastante, porque para mim foi uma superação, foi uma vitória, porque toda mulher tem um sonho de ser mãe. Na época, o meu medo era esse, de não poder ser mãe. Por mais que o doutor me acalmou, dizendo que não era para me preocupar, mas, infelizmente, o emocional, como eu já falei, não está preparado para isso. Fiz os exames, foi marcado a cirurgia para retirada da ferida, porque é uma ferida, né, no caso. Eles fizeram a corretagem, foi para biópsia, deu benigno, né? E ali começou, uma vez por semana, cada 15 dias, fazer esses exames de rotina para ver se não voltava, né? Graças a Deus, não tive nenhum desenvolvimento do câncer, né? E 2 anos depois do término do tratamento, eu fui abençoada e com a coisa mais verdadeira e pura da minha vida, que é minha filha hoje.
Então, eu sou... Não tenho palavras para explicar, sabe? E a ajuda das pessoas, dos meus colegas de trabalho, foram essencial para mim, quando eu descobri isso, sabe? Como a gente não está preparada, eu já sabia chorar. Eu sabia chorar. Não queria comentar, compartilhar com ninguém. Porque o meu medo era esse, sabe? De não poder ser mãe. Então, mas não tinha como ser nítido, as pessoas não verem que eu estava sofrendo por alguma coisa, sabe? Então, eu agradeço os meus colegas de trabalho que sempre estiveram do meu lado, me incentivando, me apoiando, sabe? Tudo que eu precisasse. Então, desculpe, pessoal. Toda vez que eu falo disso, me emociona bastante. Mas, assim, o que eu tenho para dizer hoje para vocês, mulheres, não deixem de fazer os exames de rotina, não deixem de se amar, de se olhar, de se cuidar. Por mais que você que olhe e não goste de alguma coisa, lute para melhorar. Lute para melhorar e nunca deixe de fazer os exames de rotina, que tudo que for pegado no começo tem cura. Eu digo hoje, por experiência, tenho minha filha, 6 anos, é a maior bênção da minha vida, e o medo que eu tinha, hoje eu vejo nela uma força para mim lutar por tudo, por mim, pela minha saúde, e me olho no espelho todo dia, e sempre vejo que eu tenho que procurar algo para melhorar em mim, em busca, e que a gente deve sempre tentar cuidar do emocional da gente. E depois dessa pandemia, assim, foi uma coisa que muitas pessoas também, psicológico ou emocional, mexeu muito por perdas e outras coisas. Então, nunca deixem de fazer os exames de rotina, tá? Obrigada, gente. Andréia, muito obrigada. Que história linda e inspiradora. Obrigado. E neste sentido, a doutora Cíntia também quer fazer a sua consideração. A história da Andréia, assim, ainda bem que ela foi, né, no ginecologista, fez o exame dela de rotina e conseguiu descobrir uma lesão precursora de câncer de colo de útero e teve cura. Agora, a gente pode evitar as histórias da Andréia através do quê? Da prevenção primária, que seria a vacina. Que o principal fator de risco para câncer de colo de útero é o HPV. E, na verdade, se você toma a vacina do HPV, aí você não vai ter câncer de colo de útero. É isso que os estudos estão mostrando. Então, assim, a gente está falando de amor, né? Então, o amor, né, é que essas mães levem essas meninas para tomar a vacina do HPV. Se você fizer isso, você está evitando que daqui 20, 30 anos ela tenha câncer de colo de útero. E a vacina é gratuita. Você pode levar ela dos 9 aos 14 anos numa unidade básica de saúde e tomar a vacina, entendeu? E é importante falar porque o HPV, ele está muito relacionado assim, ele é relacionado com o contato sexual. Então, algumas mães acabam achando que como ela está relacionada com a parte sexual, a vacina vai sexualizar a paciente, a filha dela. E isso não é verdade. Na verdade, se você fizer a vacina, você está protegendo essa menina. Existe até uma campanha da nossa sociedade agora, que surgiu agora em 2022, que fala que é assim, 90, 70, 90. Que para 2030, 90% das meninas sejam vacinadas, 70% das mulheres de 35 a 45 anos tenham acesso a algum teste de HPV, e 90% das mulheres que tenham lesão igual a Andréia teve, têm a chance de realizar o tratamento. E assim não chegar no câncer de colo de útero. Que, por exemplo, aqui, esse ano, em 2022, estão surgindo de 16 a 17 mil casos novos de câncer de colo de útero. E é uma doença assim, que a gente pode prevenir. Se você tomar vacina,
fazer a prevenção do câncer de colo de útero, que é o Papa Nicolau, outro chama de colpocitologia oncótica, você não vai ter câncer de colo de útero. Doutora, e essa vacina, ela é recente? Porque antigamente a gente não ouvia falar da vacina. Como é que funciona pelo Sistema Único de Saúde? Detalhe mais para a gente, por favor. Aqui no Brasil, eu acho que ela chegou em 2011. E primeiro ela chegou só no serviço particular, né? Mas daí depois nós entendemos assim, que antigamente a gente achava que usando o preservativo você não adquiria o vírus, né? Mas daí depois a gente descobriu que mesmo, né, que existe o contato de pele a pele ou pele com mucosa, você pode adquirir o HPV. E assim, de 50% a 70% das mulheres, elas adquirem o HPV na primeira relação sexual. Então, daí a Organização Mundial de Saúde entendeu que seria importante iniciar a vacina. Essa vacina, ela é muito antiga, né? Mas só chegou no Sistema Único de Saúde há pouco tempo. E, assim, é sempre importante você tomar a vacina. Ela perguntou ali atrás, né? Que, na verdade, é melhor que você tome antes da primeira relação sexual. Mas os trabalhos, eles mostram que se você tem história de HPV, ou mesmo não tenha, mas principalmente se você tiver uma história de HPV persistente, que sempre você vai lá no ginecologista e ele aparece, é bem-vinda a vacina. Que você tomando a vacina, você pode parar esse processo e não chegar ao câncer de colo de útero. A vacina, no Sistema Único de Saúde, ela é gratuita até os 14 anos. Mas a mulher, ela pode se vacinar até os 45 anos de idade. Tá certo. Obrigada, doutora. Eu queria complementar no sentido que só tem uma possibilidade de não ter a contaminação com HPV hoje. Que o primeiro intercurso sexual, ambos não tenham tido nenhuma parceira antes. Porque o HPV ele é subclínico, e aí tem uma confusão para os homens, achando que o HPV necessariamente tem que ter verrugas. Né? As verrugas, ele é um sinal de alerta, é uma doença que a gente vai tratar também do HPV, mas esse HPV, especificamente esse subtipo que causa o câncer do colo uterino, e pode, inclusive, causar câncer de pênis, ele não é visível. E em 70% a 80% da população que já teve mais de uma parceira sexual, ou de um parceiro sexual, ele tem a contaminação do HPV. E daí a importância da vacina, que também agora está sendo instituída aos homens, né, e aos meninos. E o medo, reforço que não tem que ter esse medo, não é como se você estivesse dando vacina para os seus filhos, você está liberando ele para a vida sexual de múltiplos parceiros. Não, você não sabe o futuro sexual de seu filho, não sabe o futuro sexual, qual vai ser o parceiro dele, se vai ser um parceiro ou uma parceira que teve lá no passado uma relação sexual com outras pessoas, ou é a primeira vez, ou seja, é uma medida preventiva. Também existia um tabu inicial que tinha algumas contraindicações, alguns efeitos colaterais que não se mostraram comuns no seguir disso. Então, a vacina ela é simplesmente um ato de empatia com as futuras gerações. Entendeu? É um ato de empatia com as futuras gerações, e é isso que significa o HPV. O doutor Denis Bonato, que trata de oncologia, a gente está sempre junto lá no hospital. Os pacientes terminais com câncer de colo uterino fere a dignidade da mulher. Agora vamos para um segundo momento deste Papo de Saúde. Nós vamos abrir para que a plateia faça suas perguntas. Aqui estão representados funcionários de todo o Grupo Coamo, dos 9.000 funcionários. Funcionários da Coamo, da Arcan, da Via Solos, da Crede Coamo e do FUPES. Bacana. Vamos lá, então, para a nossa plateia. Bonita hoje, bem formada. Primeira pergunta, por favor. Por favor, levante-se. Aqui. Seu nome, Meu nome é Meire, departamento. eu sou da Gerência de Gestão de Pessoas, Departamento de Desenvolvimento de Gestores. Legal. Sua pergunta é para quem, Meire? A minha pergunta é para o Dr. Denis. Né? Eu tenho 30 anos, então começo a ter um olhar um pouco mais cuidadoso e atencioso com a minha saúde, com os meus exames de rotina. Né?
E eu vejo que a orientação dos doutores, né, normalmente, é para que façam o exame de mama a partir dos 40 anos. Mas eu vejo muitos casos de pessoas antes dessa idade, né, de mulheres com uma idade menor que 40, que já têm aí o câncer de mama. Por que é essa orientação dos 40 anos? E se eu já poderia fazer também na idade que eu estou? Excelente pergunta, porque eu recebo no consultório e na atividade lá do hospital pacientes bem mais jovens do que 40 anos com problemas mamários. A recomendação e o racional científico por trás dessa recomendação de fazer exames de rastreamento a partir dos 40 anos é porque, a partir dos 40 anos, a conformação, a capacidade que o exame tem de identificar pequenas alterações na mama feminina é mais eficiente. A mama da mulher jovem tem muita influência hormonal ainda. A gente considera que a mama tem mais densidade, a mama tem mais glândula, mais tecido glandular na mama e menos gordura na mama. E, por uma questão de técnica radiológica, você expor a mama que tem muita glândula e pouca gordura entremeada nesse tecido mamário dificulta a identificação de pequenas alterações que podem, porventura, identificar um câncer inicial. Então, a eficiência do exame, a capacidade que o exame tem de detectar tumores nessa faixa etária é menor. Então, qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Radiologia, de Mastologia, e as políticas públicas desenvolvidas no nosso país? É que a mulher faça exame de rastreamento, e é importante que se diga, ela não precisa sentir nada para fazer exame. A partir dos 40 anos, é um exame que a mulher ela não tem que ter nódulo, ela não tem que ter dor, não tem que ter fluxo pela papila, ela não tem que ter assimetria mamária, sinais inflamatórios, nada disso. Ela é uma mulher assintomática, saudável, e vai ao posto de saúde solicitar a sua mamografia. Não é ultrassom, não é ressonância, não é nada, é mamografia. A mamografia tem a capacidade de detectar cânceres na fase inicial que não deu tempo nem de se tornar um caroço palpável. Entendeu? E a eficácia desse exame para que você possa oferecer esse exame de rastreamento para a maioria da população, quando ele começa a ganhar eficácia em detecção, é a partir dos 40 anos, por esse quesito fisiológico, por essa questão hormonal da mulher. Abaixo dos 40 anos, a mulher tem pouca lipossubstituição mamária, tem muita glândula ainda, e aquilo acaba mascarando alguma detecção que poderia ser identificada pelo exame. Ué, doutor, mas a mulher de 40 anos, menos de 40 anos, também tem câncer de mama? Sim, também tem. Mas o método melhor é autoexame, ultrassonografia e visita anual ao mastologista. É isso que se recomenda. Mamografia abaixo dos 40 anos não está proibido, pode ser feito. Mas saiba que a taxa de falso negativo, ou seja, de falha de detecção de alterações radiológicas que podem ser suspeitas de câncer, é menor nessa faixa etária. Então, é por isso que se recomenda a partir dos 40 anos, porque é onde a incidência de tumores é maior, né? E a eficácia do exame em políticas públicas de prevenção e rastreamento e detecção precoce se torna mais eficazes. Ok, mais uma pergunta, por favor, doutora? Eu vou complementar sobre o autoexame, né? É importante que, assim, a partir dos 16, 17 anos de idade, a mulher começa a fazer o autoexame. Então, assim, quando acaba a menstruação, né, ela coloca a mãozinha na cabeça e palpa a mão. Porque daí, se ela fizer isso uma vez por mês, ela vai conhecer a mama dela. Então, se por acaso ela encontrar um carocinho, começar a coçar, alguma coisa diferente, aí ela já pode procurar o serviço de saúde. Mais alguma pergunta? Por favor, fique em pé. Como que é seu nome? Meu nome é Heloísa, eu trabalho no departamento da GERCAL, especializada no marketing dos alimentos. Minha pergunta para a doutora Cíntia, na verdade são duas. Uma dúvida, doutora, quando a gente teve Covid, as mulheres que tomavam anticoncepcional, isso poderia agravar na trombose? E também o anticoncepcional em si, ele pode desenvolver algum tipo de câncer ou trombose ao longo do tempo? Então, depende. Se você toma
se você toma pílula há mais de um ano, isso não vai aumentar a chance de você ter trombose, mesmo tendo Covid. Por quê? Porque o anticoncepcional, a pílula, né, na verdade, ela aumenta o risco de você ter trombose quando você começa a tomar. Agora, depois de um ano que você já está tomando a trombose, você tem o mesmo risco do que uma mulher que não é usuária de pílula. Então, assim, durante a pandemia, né, muitas pacientes dizem, eu vou parar de tomar anticoncepcional porque vai piorar. Na verdade, não adianta, porque também, mesmo que você pare, o anticoncepcional ainda vai ficar sob o efeito, mas pelo menos mais 4 semanas no seu organismo. Então, assim, na verdade, só se a paciente está internada, né, teve trombose, daí a gente pode discutir isso. Mas se não for um caso muito grave, a recomendação é não tirar o anticoncepcional. E, na verdade, quando você tira o anticoncepcional, fica, por exemplo, 3 meses sem usar o anticoncepcional, aí quando você inicia novamente, começa a tomar o anticoncepcional novamente, aí você muda todos os fatores de coagulação e daí você aumenta a chance de você ter trombose durante 3, 6 meses, até que dá 1 ano e volta ao risco, como você não tomasse anticoncepcional. Aí o que ela perguntou depois, né, que assim, se o anticoncepcional ele aumenta o risco de trombose. Então é importante falar assim, que uma mulher, de 4 a 5 mulheres, a cada 10 mil mulheres, pode ter trombose. Quando você toma um anticoncepcional, você dobra isso. Então, a cada 9, 10 mulheres, a cada 10 mil mulheres, pode ter trombose. Só que a gente tem que pensar que, na verdade, a gestante, quando você engravida, você tem 30 vezes mais chance de ter trombose. Então, de cada 30 mulheres, a cada 10 mil. Depois que o bebê nasce, né, que a gente chama de puerpério, aumenta para 40 vezes, entendeu? Então, quando a gente avalia dessa forma, o aumento da trombose com o anticoncepcional, ele se torna assim, irrelevante. Ele é muito baixo, entendeu? E, então, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento, assim, na consulta com a paciente. Então, por exemplo, se ela tem fatores de risco, né, tipo obesa, tem varizes, tem um parente de primeiro grau com trombose, aí sim é importante discutir com a paciente, de repente, um outro método. Mas se ela não tem nenhum fator de risco, não tem por que não tomar a pílula pelo risco de trombose. Alguém mais, por favor? Mais uma pergunta? Por favor, levante-se. Seu nome? Meu nome é Alex. Estou lotado aqui na DM Central, na gerência de bens de fornecimento. A minha pergunta é para o doutor Eufânio. Por favor. Em relação ao câncer de próstata, quais os primeiros sintomas? E, assim, a pergunta básica, né? Como evitá-los? Como evitar, né, os sintomas e a doença em si? Doutor Eufânio? Obrigado, Alex, pela pergunta. E, para responder essa pergunta, nós precisamos entender o que é a próstata e onde está a próstata, né? A próstata é uma glândula que vai imediatamente após a bexiga. Portanto, a urina, ao sair da bexiga, antes dela sair para fora, ela tem que passar por dentro da próstata. Imagina vocês. Os nódulos, o câncer de próstata, ele não dá no miolo da próstata, na parte interna da próstata. Ele dá na casca da próstata, entende? Inicialmente. Portanto, um nódulo que venha da casca até o seu miolo, o seu canal interno, ele tem que crescer bastante, entende? Só que da mesma forma que ele cresce para o interior do canal da urina, ele cresce também para fora da próstata. Então, normalmente, resumidamente, o câncer de próstata em sua fase inicial não tem sintoma. É totalmente assintomático. Por isso, a necessidade de buscar outros meios de descobrir o câncer de próstata. Porque se você espera, quando ele for sintomático, ou seja, ele cresceu da casca até o miolo da próstata, imagina vocês que ele já saiu da próstata, é uma doença avançada. E aí nós já podemos ter perdido o timing da cura dessa doença, se esse paciente realmente tinha necessidade de ser tratado. Eu costumo dizer aos pacientes que é como se fosse uma ponca, né? Tem a casca, os gomos e aquele fiapinho branco no meio. O fiapinho branco é o canal da urina.
Os gomos é a maior parte da próstata e a casca é onde dá o câncer. Então é muito difícil a doença se desenvolver lá da casca até o fiapinho. Portanto, é muito difícil, não, é muito tempo que se passa. E aí, realmente, quando dá sintomas, a pessoa normalmente já não tem mais cura. Porém, também é importante dizer que a maioria das vezes que os homens mais velhos urinam mal, ou seja, o miolo do canal está com problema, não é câncer de próstata, e sim um processo de envelhecimento da próstata, que é o crescimento quase que natural dele, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Portanto, para ter câncer de próstata, eu preciso esperar ter sintomas para descobrir? Não. Se eu tiver sintomas, eu estou com câncer de próstata? Provavelmente não. Você vai estar com hiperplasia prostática. Mas se você tiver com câncer de próstata, ou seja, você passou a vida toda sem fazer seus exames preventivos, provavelmente é uma doença mais avançada. A segunda pergunta que ele disse é o que fazer para prevenir? O Dr. Denis já falou anteriormente que a prevenção dos tumores é muito difícil. Algumas coisas são possíveis. Por exemplo, o câncer de pênis se previne tomando a vacina do HPV, como o câncer de colo uterino. Mas na próstata não tem, assim, uma questão de prevenção, né? Existem estudos relacionando a questão da obesidade, a questão da ingestão de carnes vermelhas em excesso, mas nada tão bem fundamentado cientificamente. De um modo geral, o nosso grande objetivo é o diagnóstico precoce na fase de tratamento. Por que essa última frase? Tempo, momento de tratamento. Porque hoje, com o avançar das pesquisas, muitos tumores de próstata nem precisam ser tratados. Você pode descobrir o câncer de próstata e você pode acompanhar esse indivíduo sem ser tratado. Agora eu pergunto a você, eu tenho um câncer de próstata então não vou precisar procurar? Não, ele precisa ser conhecido. Porque ele pode ser um câncer agressivo, que precisa ser tratado, ou que ele precisa apenas ser vigiado, o que a gente chama no meio médico de vigilância ativa. Então, portanto, conhecer o homem, conhecer o câncer de próstata e o tipo de câncer que ele tem, pode ser importante, inclusive, para não fazer nada. Entendeu? Então, por isso, fazer os exames preventivos. E uma última recomendação, né, é que o câncer de próstata ele é mais agressivo normalmente em pessoas mais jovens, em torno de 45 a 65 anos. Ali é o período de maior agressividade. Dali para frente, a incidência vai ser maior, mas a agressividade vai ser menor. Entende? E como prevenção não tem, mas existe fator de risco. Fator de risco são os parentes de primeiro e segundo grau, que têm história de câncer de mama, porque o próprio Dr. Denis já disse, tem a questão genética em algumas situações. Agora, nós também conhecemos que o câncer de pâncreas e ovário é fator de risco para câncer de próstata, né? O câncer de endométrio, que é do corpo uterino, né? E quem tem câncer de próstata na própria família também tem que se preocupar, normalmente 5 anos antes da população em geral. E quem é da raça negra também tem que se preocupar em torno de 5 anos antes da população geral. Doutor Eufânio, a incidência do câncer de próstata, hoje em dia ela é maior ou menor que antes? A incidência é a mesma, o diagnóstico que é mais prevalente. Hoje a gente consegue fazer mais diagnóstico. Tanto que existe uma discussão no meio científico, em especial nos Estados Unidos, o superdiagnóstico. Nós estamos diagnosticando demais câncer de próstata e tumores que nunca iriam desenvolver acabam sendo descobertos antes. Então, hoje, não é que tem mais câncer de próstata, eles são mais descobertos, né? Agora, hoje nós vivemos uma nova transição, é descobrir e não supertratar, ou seja, tratar sem necessidade. Essa é a nossa transição. A transição da ciência está nesse sentido, né? Qual paciente realmente que tem câncer de próstata precisará ser tratado? 2 perguntinhas. A barreira do tabu, ela está sendo quebrada com Sim. relação ao exame? Sim. E a outra, o que é mais recomendado? O exame do PSA, que é o exame clínico, ou o exame do toque, que os homens tanto têm um tabu quanto a isso? Então, tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia ruim é que o toque continua sendo fundamental, mas não para todas as pessoas. E só o urologista pode decidir isso. Hoje nós temos condições em alguns homens de não fazer todos os anos o exame do toque, ou às vezes não precisar fazer o exame do toque. Surgiu, por exemplo, você tem um PSA normal esse ano, e o ano que vem ele diminuiu, é uma situação onde nós, urologistas, podemos, aquele ano necessariamente, a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Então, o que eu quero dizer de notícia boa? Nem todo mundo precisa fazer toque todo ano. Essa é a notícia boa. A notícia que vamos dizer que se é ruim ou não é que ele continua faz parte do arsenal do urologista no momento que há desconfiança do câncer de próstata. O exame mais importante é o PSA
ou o exame mais importante é o toque? Não, o exame mais importante é a biópsia, que é motivada por um PSA alterado ou por um toque alterado. No meio, entre a biópsia e uma alteração dessas duas itens, PSA e toque, nós temos também hoje o desenvolvimento da ressonância da próstata, que pode, em alguns momentos, tirar a necessidade de fazer a biópsia. Entende? Então, desenvolvemos muito. Diminuímos a incidência de câncer de próstata, diminuímos a incidência de necessidade de toque, né? Temos câncer que não precisam ser tratados. Surgiu a ressonância no meio desse caminho e cada vez mais melhores tecnologias para o tratamento. Agora está surgindo a cirurgia robótica, que vai ser o padrão ouro no futuro da retirada da próstata. A medicina avançando cada vez mais, se reinventando, né, doutor? Exatamente. Isso é a verdade. Mais perguntas? Por favor, fique em pé. Como que é seu nome? Ana Luísa. Ana Luísa, de que setor você é? Eu sou da gerência de logística e estou alocada no departamento de projetos logísticos, aqui na sede mesmo. Qual que é a sua pergunta e para quem que é? Minha pergunta é para a doutora Cibele. Doutora, o que provoca as crises de ansiedade e como evitar ou controlar durante uma crise? Ótima pergunta, ainda mais nos dias atuais, né, Ana Luísa? Vamos separar essa ansiedade de duas formas. Existe a ansiedade que é sofrida por um efeito traumático, um momento na vida, que pode ser um luto, a perda de alguém, um relacionamento, o rompimento de um relacionamento, o problema com o profissional, não é? A mudança de trabalho. E isso causa e gera ansiedade. Mas existe a outra ansiedade que não ocorreu nada especificamente e acaba gerando sintomas fortíssimos em todos nós. Por exemplo, isso que nós estamos compartilhando aqui, sobre a saúde, mas o medo da doença. O medo de procurar um profissional e vai que eu descubra alguma coisa. Ou seja, isso significa o quê? Eu não tenho controle de nada. A gente tem a consciência que a gente não tem controle. Daí gera ansiedade, gera medo. Eu nego que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que procurar ajuda, que eu tenho que... Né? Então, são dois, vamos dizer assim, são duas formas de você gerar essa ansiedade. Né? Então, a gente tem que ter muito claro que tipo de ansiedade é a nossa. E é aquela história, se a gente for falar de não controle da nossa vida, nós temos um problema com o tempo, com expectativas. Eu estou sempre no futuro. Eu estou sempre com a sensação de que algo vai me faltar. Eu estou sempre com a sensação que algo pode me acontecer. Mesmo que não aconteça nada, eu tenho esse no dia a dia. Essa sensação, essa presença fantasmagórica de que algo pode acontecer. Como aconteceu, a gente teve a pandemia e gerou tudo isso. Foi quando a gente se deu conta de falar, eu não tenho controle de nada, tudo pode acontecer. É por isso a importância da prevenção, do autoconhecimento, de você decidir pela saúde, da conexão pela vida, e o autocuidado, o autoamor, como a doutora Cíntia falou, como o doutor Denis, como o doutor Eufânio, tão brilhantemente falaram. Prestem atenção, escutem o corpo e escutem as emoções. E a segunda pergunta é como eu posso evitar. É isso, né? Eu já emendei. Como evitá-las? Esses ataques, essas síndromes de ansiedade, esses momentos ansiosos. É dessa forma, se autoconhecendo e dizendo para si mesmo, eu escolho a vida e vou procurar pela vida, pela sintonia com a vida, procurar a espiritualidade, momentos de silêncio consigo mesmo. Como diz o velho clichê, até o doutor Denis já falou, alimentação, sono, exercício físico, não tem atalhos para a saúde.
Mas essa atitude que você acorda um dia, você fala assim, eu vou optar pela vida. Eu vou ter a humildade de procurar ajuda, mesmo de um colega, de uma boa conversa, da boa amizade. Eu vou me reconectar com Deus. Eu vou me reconectar com uma força maior. É uma decisão acima de tudo. Quando você decide, tome essa atitude com a sua vida, mais de meio caminho andado já foi. E daí é como se o universo começa a conspirar a seu favor e você vai encontrando caminhos para você encontrar a tua saúde, o seu equilíbrio emocional. E, consequentemente, o equilíbrio na sua saúde, como no geral, no corpo, mente e espírito. Doutora, aproveitando esse gancho, e diante de um diagnóstico, como lidar com tudo isso, com todas essas emoções? Um diagnóstico de um câncer, de alguma doença? Porque a pessoa, o ser humano, é muito mais do que um simples diagnóstico, não é mesmo? Sim, é o recepcionar, né? Como eu vou receber o que a vida está me dando, o que está acontecendo. É por isso que a gente tem que estar muito presentes, com qualidade de presença consigo mesmo. E termos atitude, não o medo, não o pavor. Eu posso estar com medo, porém, o que tem que o contrabalançar com isso tudo vem a coragem, a virtude. Exercitarmos muito as nossas virtudes. É um treinamento, como eu disse no começo, uma conexão com a vida. Então, quando vem o diagnóstico, é atitude. Eu vou recepcionar isso com equilíbrio, com inteligência, não é? E com coragem. Coragem é uma das virtudes mais incríveis que nós podemos exercitar e vivê-la, né? É a coragem. E ir adiante, sempre a fé. Eu acho assim, acho não, tenho certeza. Cada momento da nossa vida, como nós não temos controle de nada, nós temos que nos entregar à fé. Porque se a gente não se entrega à fé, à confiança, e essa fé não é só fé em Deus, na vida, é fé em nós mesmos. Sim, vamos dizer sim à vida, sempre. Mais uma pergunta, por favor? Pode se levantar. Seu nome? Meu nome é Maicon Rodrigues Gozer. Ok. Sua gerência, departamento? Eu trabalho na gerência jurídica, departamento de sustentabilidade ambiental. Bacana. Sua pergunta é para quem, Maicon? Eu gostaria de perguntar para o Dr. Denis, com relação aos check-ups, quais tipos de exames são indicados por faixa etária, a frequência que nós devemos fazer para termos um bom controle da nossa saúde? Muito bem, a pergunta é bastante abrangente. Tentar me ater mais à área oncológica, que é onde eu milito, né? Check-up é um termo que pegou na população leiga. Na verdade, não existe tanta evidência científica de que fazer exames anuais, esses exames normais, que a saúde da pessoa está garantida. Mais do que fazer exames periódicos, manter-se saudável, eu acho mais adequado, com uma boa relação familiar, com manutenção do peso. É clichê, mas é dieta saudável, exercício físico. Não tem atalhos, não tem fórmula mágica para perder peso, não existe isso. O que a gente não quer dizer que você não possa mais ir no churrasco, tomar um chopinho com um amigo, comer uma pizza de vez em quando, mas você não pode fazer isso à base da sua alimentação e do seu estilo de vida, né? Abandonar o tabagismo. Se você fuma, joga fora hoje o seu cigarro. O cigarro só traz malefício para o ser humano. É cancerígeno, dá doença cardiovascular, impotência sexual, enfisema pulmonar, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de bexiga. Quase nada, né? Entendeu? Então, se você fuma ou conhece alguém que fuma, oriente essa pessoa a parar de fumar o quanto antes. Porque a gente só vê malefício. Eu recebo pacientes, 80%, 90% deles são fumantes. Então, essa é uma ideia, uma dica preciosa. Não fume. Ou se fuma, abandone o vício. Não ganhe peso. Tá? Tenha uma alimentação saudável, pratique exercício físico. Você vê isso direto, todo mundo fala isso porque essa é a fórmula da juventude, digamos assim. Tá? Na verdade, não é a fórmula da juventude, acho que manutenção de saúde, né?
Porque todo mundo vai envelhecer e morrer um dia. Ah, mas eu não quero envelhecer, vou perder minha beleza. Se você não envelhecer, a outra opção é morrer jovem, que ninguém quer também, né? Então, envelhecer é um processo natural do ser humano, é saudável que isso aconteça, desejável em toda a sociedade. Mas existem maneiras que a medicina pode ajudar em exames periódicos, e aí recomenda-se, a partir da atividade sexual, o exame de Papa Nicolau anual, coleta de preventivo do colo do útero. Mulheres, a partir dos 40 anos, uma mamografia anual. Tá? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e Oncológica recomenda uma tomografia a partir dos 50 anos de tórax, a cada 5 a 10 anos, para avaliar rastreamento de câncer de pulmão. Tá? Você olhar no espelho e ver se tem alguma alteração na boca, uma placa branca, uma ferida que não cicatriza, má higiene dentária, isso são fatores predisponentes a câncer de cabeça e pescoço. Tá? Autoexame testicular, como o doutor Eufânio já colocou, é muito fácil para os homens fazerem isso na hora do banho, examinar a região genital, a procura de nódulos, assimetrias, dolorimentos, inchaços, tudo isso são medidas válidas para que a gente possa diminuir a detecção precoce em tumores testiculares. Muito do que a gente fala em oncologia, a gente não consegue prevenir. Como é que eu vou fazer uma prevenção populacional de um tumor cerebral? Isso não existe protocolo científico adequado para isso, né? Como é que eu vou prevenir câncer de mama? Eu não consigo prevenir. Hoje em dia, estatisticamente, a gente sabe que 1 em cada 10 mulheres do mundo vai ter câncer de mama. Então, dentro dessa sala, alguém de vocês vai ter câncer de mama. Doutor, mas o senhor é muito fatalista. Não, isso é estatístico. Se não for de vocês aqui, vai ser no outro auditório. Alguém vai ter câncer de mama, porque isso é estatístico. Quem vai ser? Não sei. O que eu posso fazer para evitar? Nada. O que você pode fazer é exame periódico, a partir de quando é recomendável fazer, para que você possa detectar precocemente. Um tumor de mama com menos de 1 centímetro tem 95% de chance de curar. Não é o fim do mundo. Tem muito tratamento. Hoje a mastologia evoluiu demais. A gente consegue fazer, inclusive, reconstruções mamárias, devolver a autoestima, a imagem corporal da mulher que teve, porventura, uma mastectomia, com técnicas que a gente importou da cirurgia plástica, a gente incorporou no nosso arsenal cirúrgico e terapêutico dentro da oncologia mamária, para que, no momento de um drama pessoal, que é um câncer de mama, a mulher tenha um pouco da sua dignidade e autoestima recuperada através de um procedimento cirúrgico de reconstrução. Isso, há 10, 15 anos atrás, era um sacrilégio falar disso. A gente viu que os estudos científicos modernos mostraram que a paciente pode, sim, fazer a sua reconstrução mamária no momento da retirada cirúrgica de um tumor. A vacina contra HPV, isso é prevenção, entendeu? Tratamento de lesões pré-malignas do câncer de colo de útero, isso é prevenção de câncer de colo de útero. Entendeu? Ter uma vida saudável, a obesidade aumenta em 3 a 4 vezes o risco da mulher desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, manter-se no peso, diminuir, controlar o seu diabetes, controlar a hipertensão arterial, manter os seus níveis de colesterol adequados, tudo isso são medidas para manutenção de saúde. A gente não quer que recuperar, a gente quer manter a pessoa saudável para que ela seja produtiva, para que ela seja uma pessoa socialmente ajustada e que possa contribuir para a sociedade com aquilo que ela faz de melhor, como disse no começo da apresentação. Vocês aqui, enquanto população Coamo, vocês têm os exames periódicos, né? A rotina periódica, tem um departamento que cuida só disso, né? Isso é um privilégio, não todas têm esse privilégio, né? Então, de um modo geral, a sua saúde não está garantida ao fato de você fazer a mamografia ou fazer o exame de próstata específico uma vez por ano. Você tem que entender que o corpo humano, ele é um corpo humano e ele precisa de alguém que estuda cientificamente ele, né? Alguém que tem condição de fazer uma boa história clínica, um bom exame físico. Essa é uma coisa que eu quis. Então, não pautar todas as suas esperanças especificamente em um determinado exame que se chama complementar. A outra situação que eu digo é o seguinte: o autocuidado, o autoexame e o olhar para si significa o seguinte: comecei a enxergar mal, alguma coisa está errada. Apareceu no espelho alguma coisa diferente na minha cavidade oral, alguma coisa está errada. Apareceu uma coisa na mama, está errado. Mas tem hábitos fisiológicos também que muitas vezes nós nos damos muita bola. Estou com dificuldade de engolir.
Está errado. Né? As fezes mudaram a coloração, né? Ou mudaram a periodicidade. Às vezes eu ia uma vez ao banheiro, agora estou indo 2 vezes. Antes eu era constipado, agora estou diarreico. Ué, o que está acontecendo? Então, mudanças da tua rotina corpórea, mudanças, elas têm que ter uma explicação. Quando acontece qualquer situação dessa, independente da idade, você deve procurar, sim, um colega médico para que ele inicie todo esse processo. Né? Muitas vezes o acesso da população aos especialistas não é tão simples, mas há um primeiro colega de confiança, e aí eu estimulo as pessoas a terem o seu médico de confiança. Aquele antigo médico que tinha, o médico da família antigo, que hoje está tentando se institucionalizar o médico da família, não necessariamente ele precisa ser um formado, pode ser um urologista, pode ser um ginecologista, pode ser um oncologista, pode ser um nefro, pode ser um cardio, pode ser um clínico, poderá ser vários clínicos, não tem problema nenhum. Tem uma pessoa para olhar com você, porque daí você sai do risco da mídia social, da desinformação, né? E, ao mesmo tempo, você se mantém antenado a tudo aquilo que a ciência pode oferecer a você, para você ter uma longevidade realmente eficiente e contínua, e vamos viver bem e viver mais. E melhor, né? Maravilha, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Fique em pé, por favor. Como que é seu nome? Milena. Qual o seu setor? Eu trabalho, faço parte da coordenação do 5S. Milena, qual que é a sua pergunta? Minha pergunta também é para o Dr. Denis. Dr. Denis, a minha família, por parte de pai, ela é bem cancerígena, vamos se dizer. Eu tenho 3 tias que teve câncer de mama, uma está até passando por o tratamento. Eu preciso me preocupar por ser por parte de pai? Como que funciona? Alguns médicos dizem que não. Outros já falam que é bom acender um alerta. Gostaria que você me explicasse. Essa é uma preocupação de todo médico. Quando a gente entrevista um paciente para tentar descobrir qual que é a doença que ele tem, uma parte importante da nossa anamnese é perguntar histórico familiar das doenças da família mais prevalentes nos parentes, né? E no câncer, mais ainda. Mas nem todo câncer de mama é hereditário. O câncer, na maneira geral, ele é uma doença genética, uma mutação no DNA que faz com que essa célula comece a se replicar sem controle. E o câncer de mama em particular, 5 a 10% de todos os tumores de mama são hereditários, ou seja, existe um gene defeituoso que passa de geração em geração, predispondo os indivíduos dessa família a terem câncer de mama. Tá? Então, o fato de você ter parentes de primeiro grau com tumores de mama, tumores de ovário, câncer de pâncreas, de endométrio, câncer de próstata, câncer de mama no homem. Semana passada eu operei um câncer de mama no homem. 1% dos casos de câncer de mama no mundo é no sexo masculino. Então, essas famílias que têm muitos casos de tumores, dos mesmos tipos de tumores, levantam alerta para que a gente possa fazer até mesmo uma testagem genética nessa família e descobrir se existe um gene defeituoso naquela família que predispõe as pacientes a terem tumores de mama. E aí, tomar atitudes para que a gente possa ou detectar mais precocemente ou até mesmo evitar o tumor. Independente do lado do pai ou da mãe. Tá? O padrão de herança a gente chama que é autossômico dominante, ou seja, só um gene alterado já pode expressar a predisposição ao câncer de mama. Então, nessas famílias, a preocupação é que você identifique casos índices e faça a testagem genética. Antigamente isso era produto de pesquisa, mas desde a virada do milênio que sequenciou-se o genoma humano, os testes genéticos estão cada vez mais eficazes, mais baratos e mais disponíveis. Eu tenho uma família de engenheiro Beltrão, eu já operei a mãe, a irmã dela e 2 filhas, todas com câncer de mama. Tá? Eu tenho uma outra família que eu acompanho, que eu já operei a sobrinha, a tia, de semana retrasada, eu fiz uma reversão de colostomia com tumor de intestino. Já há 5, 6 anos atrás, já operei a avó dessas meninas do consultório, e ela tem um tio lá no estado de São Paulo, todos com câncer do intestino. O câncer do intestino também pode ser hereditário. Existem algumas síndromes hereditárias que predispõem ao câncer do intestino. E uma história pessoal minha. Né? A minha sogra teve câncer de mama. Eu estava fazendo residência médica, eu estava me especializando ainda, e eu vim para cá passar uma Páscoa, né, com a minha esposa, e ela mostrou um exame
que foi no ginecologista uma mamografia. E na mamografia tinha uma mancha lá, uma alteração, uma microcalcificação, e aquilo me deu um insight. Vamos tirar isso aqui. Levei ela lá para Curitiba, com os meus chefes, meus professores, operaram, e já era um tumor avançadíssimo. Ela não tinha caroço na mama, com 9 gânglios da axila comprometida, ou seja, o tumor já tinha alastrado para os linfonodos da axila, fez quimioterapia, fez radioterapia, isso faz 25 anos, está curada. Há 8 anos atrás, a minha mãe teve câncer de mama. Minha mãe teve um câncer de mama, me ligou, eu estava aqui já trabalhando com oncologia, junto ao Torofano, Toracinte, na situação da casa, chefiando a oncologia lá, e minha mãe me ligou, senti um nódulo na minha mama. Ela não tinha feito a mamografia, sentiu um nódulo. Você vê a diferença. Minha sogra não sentiu nada, fez uma mamografia de rastreamento e descobriu um câncer avançadíssimo. Minha mãe sentiu um nódulo de 3 centímetros, liguei para um amigo meu, que é mastologista, oncologista, formado comigo lá em Curitiba, levei ela lá, fui na consulta com ela. Câncer de mama, minha mãe fez mastectomia e reconstrução com prótese. Aí eu penso na minha filha, que as 2 avós, da mãe e do pai, tiveram câncer de mama. Qual que é o risco da minha filha ter uma mutação genética que vai predispor a ela ter câncer daqui a um tempo? Eu não sei, eu não fiz teste genético nela ainda. Ela tem 20 anos. Então, quando ela chegar nos 25, que é a idade recomendada para começar a se testar, ela vai fazer um teste genético, porque pode ser que ela tenha herdado algum gene que fez uma mutação na minha mãe, na minha sogra, e passou para ela, através de mim e da minha mulher. Então, é uma incógnita, porque não... Eu sei que existem testes disponíveis, mas ainda não foram realizados, porque não chegou o momento ainda. Entenderam? Ok. Obrigado, doutor. Muito bem, seguindo com o nosso papo de saúde, mais uma pergunta da plateia aqui, por favor. Nome? Eu sou o Wagner, trabalho na assessoria de cooperativismo. Okay. E a minha pergunta é para o Dr. Eufânio. Na verdade, a dúvida de um amigo meu. Ele gostaria de saber se o sangramento na hemorroida pode ser um sinal de câncer ou talvez pode ser algo que leve a um câncer? Muito boa pergunta, até para esclarecer que a próstata é um órgão ligado ao aparelho genital masculino. Ele tem relação com a urina e tem relação com a parte reprodutiva, a fertilidade, né? Para nós termos filhos, naturalmente, nós precisamos da próstata. A hemorroida é uma veia que todos nós, humanos, temos, que quando ela adoece, ela pode se dilatar, como uma varize da perna, pode se dilatar ali do ânus também, e a gente tem a veia hemorroidária doente, né? Que pode trombosar, pode causar uma série de transtornos, inclusive sangramentos. O ânus, na verdade, é o local onde a gente coloca o dedo para poder palpar a próstata que está para o lado de fora do reto, né? Imagina que eu vou palpar essa parede, uma parede, para sentir alguma coisa que está do outro lado da parede, entende? Então, não existe relação da hemorroida, da veia hemorroidária e do sangramento das doenças que são oriundas da veia hemorroidária com a próstata. Esse é o primeiro esclarecimento. Porém, nem tudo que sangra pelo ânus é hemorroida. Não é da minha área, mas a gente está convivendo com isso. Se você tem um sangramento digestivo, você precisa investigar, entende? Porque o câncer de intestino, está entre 4ª e 5ª causa de tumor do ser humano. E o câncer de colo, ele é uma doença que, às vezes, na maioria das vezes, começa com pólipo, né? E que pode ser tratado com uma colonoscopia, né? Ou seja, você pode evitar um tumor de intestino com a simples observação de que tem um sangramento pelo ânus, que, no primeiro momento, você achou que é aquela hemorroida antiga que estava incomodando, entende? Então, achar que o sangramento hemorroidário é hemorroida sempre está errado. Achar que o sangramento da hemorroida tem a ver com a próstata também está errado. Mas não se atentar a um sangramento que era da hemorroida é uma irresponsabilidade para com você mesmo. Então, sangrou hemorroida, ou tendo certeza ou não tendo, procura, porque pode ser uma doença, um tumor de reto, pode ser um tumor de intestino, às vezes até um tumor de trato digestivo alto, como estômago ou coisa parecida. Entendeu? Então, a pergunta é pertinente nesse sentido de chamarmos atenção também para o autocuidado. E o sangramento sempre é sinal de doença ou de câncer? Não, não. Como eu disse anteriormente, existe uma infinidade de doenças benignas que sangram, tanto no aparelho digestivo, tanto pelas fezes, quanto pela própria urina, né? Também é comum a dúvida se o sangue no sêmen também
tem importância. Todos os sangramentos por orifícios naturais podem ser tumor? Podem. O sangramento pela boca pode ser tumor, pelo mamilo pode ser tumor, pelo colo uterino pode ser tumor, mas existe uma infinidade de doenças benignas. No que tange a questão da urologia, um sangramento pelo aparelho urinário, urinar sangue, na infinita maioria das vezes, significa pedra de rim, né? Mas pode ser um fumante, um câncer de bexiga, entende? Um sangramento pelo ânus, na maioria das vezes pode ser uma hemorroida, mas pode ser um câncer de reto. Um sangramento no sêmen, no líquido ejaculatório, na maioria das vezes não significa absolutamente nada, é um processo inflamatório ou uma veinha que se rompeu, mas pode ser um câncer de próstata. Então, quando tem sangramento, não precisa se apavorar. É um sinal de alerta, a maioria das vezes é benigno, mas os tumores também sangram em algum momento da sua evolução. Ou seja, sangrou, aproveitando o trocadilho, é sinal vermelho, é alerta. É alerta, exatamente. Muito obrigado, doutor. E alguém tem mais alguma dúvida ainda? Por favor, fique em pé. Como que é seu nome? Eu sou Ana Vitória e trabalho na gerência de gestão de pessoas. A minha pergunta é direcionada para a doutora Cibele. Doutora, eu gostaria de entender qual que é a diferença entre tristeza e depressão. E aproveitando também para ressaltar o tema dessa conversa, eu gostaria de saber como que o autoamor pode nos ajudar a vencer esse sentimento de tristeza ou a doença da depressão mesmo. Ótima pergunta depois de tantas informações. A tristeza baixa a nossa imunidade. Então, é muito importante esse autoamor e nos sentirmos acolhidos por nós mesmos, não é? Mas, respondendo à sua pergunta, a diferença de tristeza e depressão. A tristeza é algo comum das emoções humanas. Eu posso ficar triste com alguma coisa, com um evento, com um acontecimento, me manter triste por algumas horas, alguns dias, um tempo na minha vida, um momento da minha vida. Isso é normal e faz parte. Nem tudo é para sempre, nem a tristeza e nem a alegria, né? Passamos por altos e baixos e isso faz parte da vida. Até esses altos e baixos fazem parte da saúde emocional, não é? Agora, a depressão é quando essa tristeza começa a ficar mais importante. O que quer dizer mais importante? Quando eu começo a perceber que ela está tomando conta da minha vida, que ela já está afetando a minha produtividade. Quando ela começa a afetar o meu trabalho, quando ela começa a afetar o meu sono, a minha alimentação, eu como de mais ou eu como de menos, quando os meus relacionamentos familiares ou amorosos estão sempre com problemas ou sendo afetados, com agressividade ou com desinteresse. Então, quando a depressão se instala, ou seja, quando essa tristeza importante se instala, está se transformando em depressão, a gente percebe que a vida vai se desorganizando, a gente vai se desconectando e a gente se sente desconectado com a vida. É como se a gente não tiver, a gente não se sente iluminado mais, iluminada. É como se a gente tirasse da tomada o nosso corpo. Tudo se apaga e se abate uma desesperança, uma falta de entendimento com a vida. É uma crise existencial profunda, profunda, profunda. Nada responde às nossas questões. Então, é um sinal de alerta extremamente vermelho, vermelho pulsante, que a gente tem que procurar ajuda. Só que, assim, quando a gente está triste, somente uma tristeza normal, a gente procura ajuda. A gente escuta a amiga, o amigo, o médico. Quando a gente está com depressão, a gente não quer nem escutar ninguém. Então, é um momento que a gente vive, é um momento de muita solidão. E é nesse momento que você vai ter um acordo consigo mesma, consigo mesmo. É aquele acordo:
Eu escolho o quê? Eu escolho me dar uma chance? Eu me escolho a vida? Escolho me conectar com Deus, com uma fonte maior? Vale a pena? Sempre vale a pena, mas são questões que a gente faz com a gente antes de qualquer coisa. Porque muitas vezes a pessoa está com tão baixa energia que ela não tem oxigênio para buscar ajuda. E por isso que eu falei também no começo, olhem para o outro. Escutem o que o outro não está dizendo. Sintam com o coração. Vejam com o coração. Escutem com o coração. Porque se você abre a sua observação para o outro, o mundo vai te ver. E o mundo vai te observar. E você vai se sentir parte disso. Então, se a depressão se instalar, vai ser mais fácil você buscar ajuda e ser ajudado. E vencer esse mal do século, do milênio. Sim, a vida. É importante aceitar a ajuda também. É importante aceitar. É você se entregar. É um ato de fé. Se você está sem fé consigo mesma, consigo mesmo, tenha fé no outro. Tenha fé na fonte maior. Nós não estamos aqui por acaso. Está mais do que comprovado, e cientificamente até comprovado, tem muitos estudos, que Deus existe, a fonte maior existe. E fazemos parte dela. Então, vamos nos reconectar com essa fonte. Esse é o grande desafio. Esse é o auto-amor. Nos conectar à fonte do amor maior. Muito obrigada, doutora. Ok. Doutor Eufânio, por favor, quer fazer um complemento? Diante de tão brilhante explicação, né? Essa questão de depressão e ansiedade e tristeza, eu queria filosofar um pouco junto com a doutora Cibele, no sentido de que se tem uma coisa que é certa na nossa vida, é que nós teremos problemas. Em qualquer campo de atuação da nossa vida, pessoal, profissional, familiar, né? De qualquer forma. Então, não se fortalecer, não se preparar para as dificuldades, me parece não ser tão inteligente, né? Então, problemas existirão. O que diferencia você de outra pessoa é a forma como você vai viver esses problemas. E eu, particularmente, doutora Cibele, eu sigo uma regrinha relativamente, uma sequência. São a sequência das prioridades nesse campo do fortalecimento. A prioridade máxima da sua vida é cuidar da sua espiritualidade, da sua conexão com algo sobrenatural ou que você entende da vida. Essa é a tua prioridade. Eu, particularmente, sou cristão, a minha conectividade com Deus é a minha prioridade inicial. A segunda prioridade de fortalecimento é a família. E o trabalho é a terceira prioridade. A maioria de nós colocamos o trabalho como prioridade principal. Nós invertemos essa sequência. E toda vez que você inverte essa sequência, uma vez vindo as dificuldades, eu entendo que você vai ter um sofrimento, uma angústia, uma tristeza maior e às vezes não consegue nunca passar pela dificuldade que a circunstância da vida lhe impôs. Então, portanto, eu acho que a pessoa tem que ter prioridades. Cuida da sua alma, da sua espiritualidade, da sua conectividade com aquilo que é sobrenatural. Cuide, esteja junto com a sua família, depois com o seu trabalho. Você fazendo isso, você vai estar lá tendo autocuidado, vai ter o amor, vai ter tudo isso. Então, essa é uma pequena receita que eu tenho procurado seguir no sentido de enfrentar as grandes dificuldades. Ok. Obrigada. Obrigado. Aproveitando, então, o tema, dentro do nosso Papo de Saúde, vamos conversar com o Josney Urbanski Júnior, nosso funcionário lá do Porto de Paranaguá, que tem uma história para compartilhar com a gente também. Josney, por favor. Olá a todos. Como vocês sabem, meu nome é Josney Urbanski Júnior. Atualmente trabalho aqui em Paranaguá. E para mim é um privilégio muito grande estar participando desse Papo de Saúde.
Eu vou compartilhar com vocês uma parte da minha história, uma parte importante da minha história de superação. Em 2011, eu sofri um acidente de trajeto, trabalhava numa outra empresa, e com a ajuda de exames de imagens, eu fui diagnosticado aí com rompimento de ligamentos do meu joelho esquerdo. Na tentativa de reconstrução desses ligamentos, na primeira cirurgia, não tivemos muito sucesso, tive que fazer uma segunda cirurgia nessa mesma tentativa, né, de reconstruir os ligamentos que tinham rompido. Nessa segunda cirurgia eu tive bastante complicações, fui acometido também por uma artrite séptica, então, tive uma infecção generalizada ali na região do meu joelho e fiquei 18 dias internados. No quarto dia de internamento, o médico olhou para mim e falou assim: Josnei, se eu precisar levar você amanhã para o centro cirúrgico, nós vamos ter que tirar a tua perna fora, porque a infecção já estava tomando conta da minha perna e seria a melhor opção naquele momento. A gente toma um susto, né? Toma um baque, se não está preparado para ouvir isso. Eu estava sozinho no quarto, até porque era um isolamento, então meus familiares não poderiam estar ali comigo para compartilhar desse momento comigo. Passa muita coisa na tua cabeça. Mas eu lembrava dos meus filhos, lembrava da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, e me apegava a eles. Orava, rezava, pedia para que tudo desse certo. E a gente começa a ficar meio perdido, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Não precisei fazer essa amputação. Depois dos 18 dias, eu fui para minha casa. Na continuidade de toda essa história, eu fiquei 2 anos sem poder andar, sem poder pisar no chão, por conta de todas as complicações que eu tive, né? E um dos momentos mais difíceis para mim, de toda essa história, foi quando os meus filhos, né, eu tenho um casal de filhos, o Eduardo e o Iago, eles vinham brincar comigo, eles eram muito pequenos, vinham brincar comigo e eu não conseguia brincar com os meus filhos. Meu filho pedia para mim jogar bola com ele e eu não conseguia jogar bola com ele. A minha menina pedia para mim correr para brincar com ela e eu não conseguia fazer isso. E eles, muito pequenos, não conseguiam entender toda essa história, né? Entender o que estava acontecendo. Iam correndo para a mãe deles e falavam: mamãe, o papai não gosta de mim. Com um pai é difícil você escutar isso. É para falar, embarga um pouco a voz, porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, atenção, e naquele momento não conseguiam fazer o que eles estavam desejando. Tive que me manter muito forte, né? Tive o início de depressão, e numa conversa com a psicóloga eu decidi virar a chave. Falar assim: não, eu consigo e eu posso. Então, com o apoio da minha esposa, né, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, eu me mantive forte para que eu conseguisse melhorar. Naquele momento eu só queria melhorar para mim poder fazer aquilo que os meus filhos queriam. Então, decidi virar o jogo, comecei a fazer meu tratamento um pouco mais intenso, né, até porque tem que reaprender a andar e tudo mais. E meu momento de superação é aquele que eu consigo, o médico falou para mim assim: Urbans, que você nunca mais vai conseguir correr, você nunca mais vai conseguir jogar bola, você não vai conseguir praticar atividade física. E eu falei sim para mim mesmo, falei: eu consigo, eu posso. Continuei o tratamento, fisioterapia, comecei a correr, e depois de alguns meses eu consegui completar minha primeira corrida de 5 quilômetros. Eu falei para o médico que aquela medalha não era para mim, aquela medalha era para ele. Ele fez meu tratamento, ele que cuidou de mim, e eu entreguei aquela medalha da primeira corrida para ele. Depois disso fiz uma São Silvestre, fiz 3 meia maratonas, uma maratona, e toda vez que eu terminava, que eu sentia alguma dor, eu lembrava de que eu tinha passado lá atrás e que eu fazia aquilo ali por mim. Então, o auto-amor, né, que a gente está falando, ele é super importante para nos mover, porque a gente sabe que nós somos importantes para alguém. Eu sabia que naquele momento
eu era importante para os meus filhos, para minha família, então isso me dava mais motivação para mim continuar seguindo em frente. E de tudo isso a gente tira um aprendizado, né? Que a gente precisa ser resiliente, nós precisamos ter essa resiliência dentro de nós para que sempre a gente se mantenha firme, confiante, que tudo vai dar certo, que dificuldades sempre vão existir, mas depende só de nós, depende de cada um de nós se movimentar e fazer aquilo que os outros esperam e você também espera. Então, foi uma decisão difícil, assim, de você ter que suportar toda a dor, suportar algumas críticas que você recebe, mas a família, os amigos estão perto e conseguem nos ajudar nesses momentos difíceis. Então, que essa história chegue aos ouvidos de vocês, que vocês tenham essa resiliência, que sempre vale a pena. Obrigado. Ok, obrigado então ao Urbanski, mais uma vez, por essa história de resiliência e alto amor, né, aqui no nosso Papo de Saúde. Obrigada, Urbanski. E antes de encerrar, a gente está caminhando para o fim desse Papo de Saúde, eu quero abrir para a plateia se alguém mais tem algum depoimento, alguma pergunta para fazer no nosso Papo de Saúde. Eu tenho um depoimento para complementar todo esse assunto que nós conversamos até agora, tá? Os médicos falaram, explicaram com relação aos exames, os autoexames. Então, eu vou comprovar, com um fato meu, a importância disso. Em 2011, eu pesava 130 quilos e tinha uma dificuldade para emagrecer. Conversando com o Dr. Carlos aqui no ambulatório, eu falei assim, Celso, vamos fazer um exame de sangue. Um exame de sangue normal, colesterol, triglicerídeos, tudo normal. Porém, um detalhe na ferritina elevada. Celso, isso sugere uma questão no fígado. Vamos fazer um ultrassom. Bom, o Celso foi e fez o ultrassom. Nesse ultrassom apareceu um nódulo no lado de fora do estômago. No ultrassom, como não é uma imagem muito nítida, sugeria que fosse um cisto. Porém, o médico também sugeriu que se fizesse uma tomografia, ressonância e endoscopia. Então, havia uma orientação para que eu seguisse com a pesquisa. Conversando com o Dr. Carlos, eu disse, Celso, você tem o FUPS, vai lá e faz os exames. Fiz a ressonância magnética. Essa ressonância magnética me diagnosticou como um cisto necrótico. Eu trouxe de volta para o Dr. Carlos, Celso, cisto necrótico a gente não tem muito que se preocupar, né? Mas como o radiologista já indicou fazer uma tomografia e a endoscopia, faça. Alemão teimoso foi lá e fez a tomografia, onde diagnosticou um tumor no estômago, conhecido como giste, certo? E, mesmo assim, sugeriu a endoscopia. A endoscopia serviu para confirmar o tumor. Então, devido a problemas de agenda com os médicos aqui em Campo Mourão e por orientação do pessoal do FUPS, eu fui para o Erasto Gertner, em Curitiba, fiz uma cirurgia, retirei 1/3 do meu estômago e emagreci uns 20 quilos, mais ou menos, né? Mas não deixei de comer, eu como o que eu quero, o que eu gosto e vivo a minha vida normalmente, tá? Porém, o que eu quero... Por que eu quis passar essa informação? Porque tudo que foi falado aqui foi do alto amor, foi do você ser insistente e fazer exames. Até eu começar esse meu problema no estômago, eu nunca tinha feito um exame de toque. Agora eu faço todo ano. Colonoscopia, de 2011 para cá, eu já fiz umas 8. Endoscopia, eu perdi a conta. Tomografia, não sei quantas. Então, e eu não deixo de fazer, porque os primeiros 2 anos depois da cirurgia, a cada 3 meses, eu ia para Curitiba
ia no médico e era um camalhaço de exames. Os primeiros 2 anos. Os 3 anos seguintes eram de 6 em 6 meses. Cada vez que eu ia, era um exame, um camalhaço de exame, e cada visita ao médico era um exame de toque. Tá? Então, não se sintam menosprezados por ter que fazer um exame de toque. Façam. As mulheres vão no ginecologista, elas fazem um exame ginecológico, é interno. Agora, não menospreza a mulher quando ela faz isso. Agora, só porque o cara é homem, vai dizer que... para com isso, gente. É melhor você fazer isso aí. Ah, mas você não sente prazer com isso? Para que isso, gente? Eu tenho o maior prazer quando o médico termina o exame e fala assim: Celso, a sua próstata está lisinha e no nível. Não está inchada, não está... Essa é a minha satisfação. Eu saio do consultório aliviado. O auto-amor, nesse momento, eu falo o seguinte: eu fui fazer uma cirurgia, era uma cirurgia de alta complexidade, certo? E eu só pensava na minha esposa e nos meus filhos. Meus filhos eram pequenos, hoje já estão bem mais maduros. Eu entrei tranquilo para a cirurgia e saí de lá mais tranquilo ainda. O pessoal falava assim lá na UTI, lá, que eu fiquei uma noite. Assim, você está na UTI, cara. Você não pode ser brincalhão desse jeito. Não, eu não vou morrer por causa da porcaria. E estou aqui contando essa história para vocês. Tá? Então, a minha mensagem para as pessoas, o porquê eu quis fazer, gente, não tenham medo de fazer os exames. O doutor Fânio acabou de falar. Um dia você vai ter problema, só que o problema não dura para sempre. Tá? A coisa ruim vem, mas ela não fica eternamente. A coisa boa também vem, ela não fica eternamente. A vida é cheia de ciclos. O meu ciclo foi esse. Eu passei por isso e sobrevivi. Tá? Muito obrigado. Esse é o que eu tinha para deixar relatado para vocês. Muito bem, a gente vai finalizando então o nosso papo de saúde, hoje tratando desse assunto muito importante, falando de auto-amor, que é o tema dessa nossa conversa. Eu quero agradecer a presença aqui do Dr. Eufânio Sacchetti, que foi bastante representativo em todas as suas respostas, enfim, bastante esclarecedor. Obrigado, doutor. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com a cooperativa, a maior cooperativa da América do Sul, né, e com esses experts do assunto, doutora Cibele, doutor Denis, doutora Cíntia. Foi um grande privilégio. Espero ter contribuído de alguma forma. Ok, doutor Eufânio Sacchetti, que é urologista, né? Doutora Cíntia Sacchetti, que é especialista em ginecologia. Muito obrigado também pela sua presença. Eu quero parabenizar a Coamo, né, que eu acho que é muito importante essa discussão que nós tivemos aqui hoje, e agradecer pela oportunidade e pela contribuição com a saúde da mulher. Nós que agradecemos, doutora. Doutor Denis Bonatti também, que esteve com a gente durante esse papo de saúde, ele que é um oncologista. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão aqui, aos ouvintes, a quem vai nos ver depois. E para mim foi uma honra. Muito obrigado, até a próxima. A honra foi nossa. E a doutora Cibele, né? A doutora Cibele Pinheiro Tonetti, psicóloga. Obrigado pela presença, doutora, pela sua contribuição. Eu que agradeço. O compartilhar foi maravilhoso, foi acolhedor, e espero que todos tenham gostado, como a gente, como nós 4 aqui. Eu tenho certeza que meus colegas também estiveram muito à vontade, como eu. Muito obrigada, agradecemos a sua audiência e lembrando que o nosso lema da campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul deste ano é pratique o auto-amor porque você importa. Muito obrigada e até a próxima. Valeu!